Malé, seu microfone está desligado. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora, irmã Ana, estamos te ouvindo. Sim, eu vou fazer essa primeira parte e depois eu vou passar para a irmã Léa. Vamos ler o texto que servirá de base para a oração. O texto bíblico está em Apocalipse 20, verso 12. E diz assim, a segunda parte: então abriram-se os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Amém? Amém. 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 Vamos orar, né? Vamos buscar o Senhor com essa primeira oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, Pai de amor, de compaixão e bondade, nós estamos imensamente gratos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em um só pensamento, em um só propósito. Apesar de estarmos distantes, Senhor, nós estamos unidos como irmãos para te buscar em espírito e em verdade. Que tu venha ser conosco, Pai, que o Santo Espírito esteja presidindo essa reunião, que tudo que iremos falar, ouvir e interagir, que seja de acordo com a tua vontade para a edificação espiritual de cada um de nós. O Senhor possa ouvir as nossas preces, e cada pedido que aqui for feito, tu venhas atender, Senhor, segundo o teu amor, a tua misericórdia, e também as nossas necessidades. Dá-nos a tua graça, abençoa o irmão que irá explanar a tua palavra, o pastor Edivaldo, que ele fala inspirado pelo teu Santo Espírito. Dá-nos teu perdão, dá-nos a tua direção. Nós te suplicamos por cada intercessor nessa manhã. É o que te pedimos, Pai, no doce nome de Jesus. Amém. 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 Alguém tem um hino especial? Alguém quer cantar? A irmã Rosinha gosta de cantar, viu? Se tiver outra, ainda melhor, né, irmã Ana? Isso. Eu escolhi um hino, mas se alguém quiser, tiver algum hino especial. Isso é uma benção. Não tendo, nós vamos cantar o 185, né? Aí a gente desliga, não é isso? O microfone para poder o hino fluir, né? Para poder. Irmã Leia? Não, se você desligar, por isso que não estava saindo o som. Ficou mudo. Você desligou seu microfone na hora do hino? Ele desligou automático aqui na hora que o hino começou. Por isso que não saiu o som, só a imagem. Entendi. Tá. Irmã Leia? Oi. Irmã Leia, eu vou cantar Oi. aqui, irmã Ana também, irmã Leia, irmã Ana. Eu vou cantar o hino especial agora de manhã. Tudo bem. E no meu coração cantar ao Senhor. É o hino de número 350, Fere a Vitória do Nosso Cenário. Então, em nome de Jesus. Soldado de Jesus, Senhor, cristão, ó despertai. Da noite já as trevas vêm, depressa batalhar. E quem em Cristo confia, receberá poder. A nossa fé vitória é,
ao mundo irá vencer. Fé da vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé da vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que para nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé vencerão Satanás. A nossa fé vitória é e a todos traz a paz. Fé da vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé da vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder que vem do Salvador. Fé da vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé da vitória, ao mundo irá vencer. Amém. Louvado seja. Amém. 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 Então, em continuidade, nós queremos agradecer a presença, né, de todos. Queremos dizer que todos são bem-vindos nessa reunião e que o Senhor está vendo, né, o esforço de cada um que se propôs a se fazer presente nesse momento, né, nessa reunião de oração e intercessão, né? Todos são bem-vindos, que o Senhor abençoe grandemente, né, cada família aqui representada, e que Deus possa, assim, olhar para as nossas intenções, né, e ver que realmente nós temos buscado a Ele, né? Nós estamos reunidos para buscá-lo, e que seja em espírito e em verdade, que os nossos propósitos possam ser alcançados, em nome de Jesus. Todos são bem-vindos. Amém? Amém. 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 Passo a Amém. palavra, Amém. passo a palavra para a irmã Leia Cardoso. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, irmã É um Leia. prazer, Bom é dia. um prazer estar aqui participando com todos os irmãos, revendo os irmãos tão distantes e tendo essa oportunidade, né, de estar dividindo esse trabalho com a minha maninha, né, que a gente mora aqui. Tem um rio que nos separa, mais quase 1.000 quilômetros, mas Deus nos deu a oportunidade nessa manhã estarmos todos juntos. E Amém. eu agradeço a Deus por isso. É um prazer rever a todos. E eu gostaria de começar esse momento de intercessão. Antes, porém, eu quero ler somente o que está escrito aqui nessa meditação, que diz: a graça de Deus vem ao coração pelo canal da fé viva e está ao nosso alcance exercer esse tipo de fé. Então, nessa manhã, está ao nosso alcance a graça de Cristo. Está ao nosso alcance, né? Alcançar suas bênçãos. E eu gostaria de convidar todos para que nós possamos ter um momento de intercessão.
teremos, assim, 3 orações, onde vamos estar clamando a Deus, clamando ao trono de Deus, que está fazendo intercessão por nós, pelas bênçãos que nós gostaríamos tanto de alcançar. Eu quero convidar 3 irmãos para que estejam orando. Quero convidar a irmã Alexandra para que ore em prol de todas as famílias do nosso povo, para que Deus possa estar solucionando os problemas, resolvendo as dificuldades. Então, que a irmã Alexandra esteja orando pelas famílias. Quero pedir ao irmão Gideão Antônio que orem pelos jovens que estão afastados da igreja. E a irmã Maria, que orem pelas nossas crianças, para que Deus possa estar fazendo um trabalho tão especial e que essas crianças sejam salvas, sejam homens e mulheres que no futuro breve estarão assim fazendo o trabalho, né, de Deus, que nenhum deles venha se desviar da verdade. Vamos então orar. Amém. Maravilhoso Deus, nós somos muito gratos a Ti pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na madrugada, te adorando, Senhor, em espírito e em verdade. Peço que venha perdoar todas as nossas faltas em pensamentos, palavras e atitudes. E assim que venha tudo que façamos, falamos, seja somente para a Tua honra e glória. Em especial pelas famílias, Senhor Jesus. Primeiro, Pai, a família da fé. Tu sabe e conhece a situação de cada família, seus problemas, suas dificuldades, sejam, Senhor, conjugais, sejam financeiros, e sejam físicas. Eu entrego todos em teus paternais cuidados, porque o Senhor sabe e conhece todos os seus problemas. E que o Senhor venha resolver conforme a tua santa e boa vontade. Também as famílias, Senhor, interessadas. Perdoe seus pecados, ajude-as a compreenderem-se, a ter convicção da fé, do conhecimento que estão tendo, e assim possam tomar uma decisão firme ao teu lado. E as famílias, Senhor, que ainda não te conhecem, as tuas misericórdias venham abrir seus olhos, Pai, e elas venham sentir a necessidade do Salvador em suas vidas. Pai maravilhoso, obrigada, Senhor, pelas oportunidades que tem nos dado, obrigada por abrir os nossos olhos, nosso desejo está mais perto de Ti. E que as famílias também sejam despertadas, que o altar seja restaurado, Senhor, o altar da oração. E assim os pais possam dar um bom exemplo aos filhos e os filhos aos pais. Tem misericórdia das crianças, dos adolescentes, ajudando eles a serem crianças e adolescentes de oração, Pai. E que a Tua graça venha nos alcançar e possamos crescer para a glória em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão Gideão agora. Querido Deus, bendito Pai que habitas nos céus, humildemente dobramos nossos joelhos em Tua presença e Te dizemos obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, obrigado pela Tua proteção e pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que distantes, para podermos conversar contigo. Rogamos nesse momento uma bênção especial pelos jovens, os jovens da Tua igreja, os que estão na Tua igreja e aqueles que eventualmente foram vítimas das tentações do inimigo e se afastaram dos Teus caminhos. Que o Teu olhar de misericórdia esteja olhando para eles e que pela Tua graça, Senhor, eles possam sentir a necessidade de voltarem aos Teus caminhos antes que seja tarde demais. Na realidade, esse mundo não tem nada para nos oferecer, mas muitas vezes somos iludidos pelas artimanhas que se apresentam à nossa frente. E em um descuido, nós nos colocamos fora do alcance da Tua graça. Nos afastamos de Ti. Mas Tu podes nos trazer de volta. E assim, Senhor, que esses jovens tragam alegria para a Tua causa, para suas famílias e, acima de tudo, para a glorificação do Teu santo nome. Dá-nos a certeza do perdão. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Pai nosso que está nos céus, graças te rendemos, ó Deus, por esta oportunidade
de estarmos reunidos em teu nome neste momento de intercessão. Eu te peço, ó Deus, perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas. Ajuda-nos cada dia a vencermos nossos defeitos de caráter, também dando uma preparação especial para que possamos encontrar contigo naquele grande dia. E neste momento, eu peço também uma bênção especial para cada pai, especialmente para que possa educar seus filhinhos nos caminhos do Senhor, abençoa as crianças, Senhor, da tua igreja, tem misericórdia delas, abençoa que nós possamos ter sabedoria do alto para educá-las nos caminhos do Senhor, e que elas possam cada dia crescer para honrar e glorificar o teu santo e bendito nome. Amém. Eu te peço também, Senhor Deus, que continue operando na vida dos professores, educando com esse projeto tão maravilhoso, Senhor, da ESIR, e nós, como responsáveis também, como departamentais, também possamos ter sabedoria do alto, e possamos educar e ensinar cada dia as crianças, os cordeirinhos do Senhor. Nos prepara para o teu santo nome. Abençoa também os pais, que possam também buscar de ti sabedoria do alto. Nós, como de maiores idades, também as pessoas que precisam muito de ti, que possamos ajudá-las, Senhor. Tem misericórdia. Cuida de nós, cuida do teu povo. Te agradecemos por tudo de bom, em nome pelo santo e bendito amor de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Amém. Que Deus possa estar recebendo, né, essas orações e possa assim, estar derramando as suas bênçãos sobre as nossas vidas, respondendo segundo a sua vontade. Amém? Amém. 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 Então, irmãos, chegou um momento muito especial na nossa programação, que é o momento da mensagem que Deus tem determinado para essa manhã, né? O título hoje é o Juízo Investigativo, que será, assim, essa mensagem repassada pelo pastor Edivaldo, né? Pastor da Associação ANOB. E para nós é um prazer receber esse irmão conosco. Os que não conhecem vão estar conhecendo. E tendo, assim, o privilégio de ouvir essa mensagem. Que Deus possa te usar, irmão, o Espírito Santo fale através do Senhor e essa mensagem tem edificação para nossas almas. Com o Senhor está a oportunidade. Ok. Bom dia a todos, irmãos, e a graça e a paz de Jesus reine em nossos corações. Amém? Amém. Amém. É um prazer para mim em participar deste grupo, né, deste grupo tão especial. Eu estou muito feliz por ver a igreja, né? E, assim, numa campanha de intercessão, eu vejo que é obra do Espírito Santo. E eu creio que se todos vocês perseverarem participando dos momentos especiais de oração, intercessão, muitos de vocês serão agraciados com a chuva serôdia. E esse é meu desejo a todos vocês. Amém? Queridos, na palavra do Senhor, há muitos temas, tem muitos temas que agradam aos nossos ouvidos. E esses temas, eles podem nos alegrar, nos encher de fé, de amor e de esperança. Mas também existem temas que não agradam aos nossos ouvidos. Porém, são temas muito importantes para a nossa vida presente e para a nossa vida futura. O assunto do juízo pode ser um desses temas que não agrada aos nossos ouvidos, mas esse tema é uma realidade que cada um de nós há de enfrentar. Porque, segundo a palavra de Deus, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Então, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele diz que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Cada um de nós iremos passar
por uma obra de exame. Queridos irmãos e amigos, o que me resta dizer que nós vivemos em tempos solenes. Durante a nossa vida, há muitos temas ou há muitos momentos que são bastante solenes. Eu vou dar como exemplo uma cerimônia de uma formatura, né? Então, é um momento muito especial, é um momento muito solene. O casamento também é um momento muito solene. Ali, embora que os noivos, eles estão felizes naquele momento, mas aquela cerimônia é uma cerimônia solene. Também o batismo. O batismo, a gente se emociona, se alegra, mas o batismo também é um momento solene. Muitos pensam que o momento mais solene tem um outro momento solene também, que é a morte. Quando nós vamos a um funeral, as pessoas não estão sorrindo. É ao contrário, estão ali tristes, estão chorando, estão em comoção. Então a morte também é um momento muito solene. Mas a palavra de Deus diz qual é o momento mais solene durante a nossa vida. A serva do Senhor diz no livro Segundo Testemunho Seleto Mundial, página 167, ela diz que o viver, a vida, é mais solene. Ela diz assim: solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento, toda palavra, todo ato de nossa vida será novamente enfrentado. Queridos irmãos e amigos, então o assunto do juízo investigativo é um assunto muito interessante para nós. E há assuntos que devemos compreender segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro Evangelismo, com respeito ao santuário, né? Fiquei muito feliz porque estamos estudando sobre o santuário, né? E a serva do Senhor diz no livro Evangelismo, na página 222, ela fala assim que o assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Ela diz que todos necessitam para si mesmos, de conhecimento sobre a posição de seu grande sumo sacerdote, que é Cristo. Então precisamos saber qual é a posição que ele ocupa hoje, em que lugar que ele se encontra. Ela diz que de outra forma se-lhes-á impossível exercer a fé que é essencial neste tempo, ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou uma alma a perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face com o grande juiz. Então, queridos, eu quero falar um pouquinho também que para tudo Deus tem um tempo determinado. A palavra de Deus diz assim que Deus, ele gosta das coisas tudo com decência, tudo com ordem. E a palavra de Deus nos dá de entender que o juízo vai ocorrer em diversas etapas. Eu não vou mostrar cada etapa, né, por causa do tempo, mas eu quero dizer que o juízo, ele se dá em várias etapas. A primeira etapa, ela ocorre antes da vinda de Cristo, estando ele ainda no lugar santíssimo do santuário celestial. O juízo consiste em uma obra de exame ou investigação dos atos de cada indivíduo. Esta primeira fase nós chamamos de fase de juízo investigativo. Nessa etapa, Cristo é o nosso advogado e Deus, o Pai, é o juiz. Então, no presente momento, nós estamos nesta etapa do juízo investigativo, que é uma obra de exame dos nossos atos. A segunda etapa
A segunda etapa ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Eu disse que a primeira etapa ocorre antes da vinda de Jesus, a segunda ocorre na segunda vinda de Cristo, estando ele nas nuvens dos céus. Nesta etapa, Cristo será o juiz. Por isso ele disse lá no Evangelho de São João, capítulo 5, verso 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juiz. Então, queridos irmãos, nessa etapa, na volta de Jesus, quando ele estiver vindo nas nuvens dos céus, ali será um momento de juízo, de julgamento. Nessa época, os ímpios, ali, quando Cristo vir nas nuvens dos céus, ele diz lá em Mateus 24, versículo 30, que as nações irão se lamentar, os ímpios então se lamentarão. E, segundo, de acordo com o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9, então muitas pessoas serão destruídas perante a glória do nosso Senhor Jesus. E lá em Apocalipse 6, 14 a 17, lá diz que quando Cristo voltar, então a sua glória vai fazer com que pessoas venham gritar, clamar, dizer, olha, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Quem poderá suportar a sua glória? Quem poderá suportar a sua vinda? Então, muitas pessoas, neste momento, eles então perecerão, que são os ímpios. Aqui Jesus, então, aqui seria um juízo punitivo, né? Ocorre a punição dos ímpios, ao passo que os ímpios são punidos, os ímpios vivos, né? Por ocasião da volta de Jesus, os justos vivos, juntamente com os justos mortos que serão ressuscitados, eles serão levados para o céu pelo nosso Senhor Jesus. Queridos, agora ocorre uma terceira etapa do juízo. A terceira etapa ocorrerá durante o milênio. É nessa ocasião que os santos tomarão parte no juízo. É onde o apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, durante o milênio, ocorre uma etapa, do juízo. É onde diz lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 4, onde que os santos receberão poder para julgar. Queridos, agora eu vou falar da última etapa. A quarta e última etapa será após o milênio. Nessa última etapa, os ímpios mortos de todas as épocas, eles serão ressuscitados logo após o milênio. E logo após, todos eles serão novamente destruídos, só que desta vez serão destruídos os ímpios juntamente com Satanás e seus anjos. Essa forma de juízo nós chamamos de juízo final. Mas o assunto de hoje é o juízo investigativo. O que é o juízo investigativo? Como eu disse, o que é uma obra de exame? Diz o Espírito de Profecia, na meditação matinal Exaltai-o 345. Diz a serva do Senhor: a vida de todos os seus professos seguidores é passada em revista perante Deus. Todos são examinados de conformidade com os relatórios nos livros do céu. E o destino de cada um é fixado para sempre, de acordo com os seus atos. Então, queridos, o juízo investigativo é uma obra de exame. É uma obra em que a nossa vida é passada em revista perante Deus. O nosso caso é examinado. Agora, o juízo investigativo, ele teve um início. Mas quando iria iniciar esse juízo investigativo? Nós encontramos na palavra de Deus a seguinte menção em Daniel 8, capítulo 8, verso 14.
E ele me disse, até 2030 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Mas como que era realizada a purificação do santuário terrestre? Muitas vezes lemos essa passagem e a gente não medita, né? Mas como que o santuário terrestre era purificado? É um tema bastante abrangente, mas eu vou ler aqui o que diz a serva do Senhor na meditação Maranata, página 206. A serva do Senhor diz assim: como antigamente os pecados do povo eram transferidos em figura para o santuário terrestre, mediante o sangue da oferta pelo pecado, assim, nossos pecados são, de fato, transferidos para o santuário celestial, mediante o sangue de Cristo. E como a purificação típica, ou seja, aquela purificação simbólica do santuário terrestre, se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, consequentemente, a real purificação do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Isso necessita um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A parte importante, a purificação do santuário, portanto, envolve uma obra de juízo investigativo. Mas aí vem a pergunta, quando que começou essa obra da purificação do santuário? Meus queridos irmãos e amigos, aqui diz assim, que o juízo investigativo ele iniciou, nós cremos, foi com a entrada de Cristo no lugar santíssimo do santuário. Sabe-se que o santuário terrestre e o santuário celestial, têm dois compartimentos, né? O lugar santo e o lugar santíssimo. Quando Cristo foi assunto ao céu, ele foi para o primeiro compartimento do santuário, ao qual chamamos lugar santo. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 a 13, João viu Jesus no primeiro compartimento. Ali ele permaneceu até 1844. E em 1844, em outubro, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus, então, ele entrou num outro compartimento, que é o lugar santíssimo. Diz assim o Espírito de Profecia, no livro chamado Cristo em seu Santuário, página 98. Diz a serva do Senhor assim, tanto a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, até as 2030 tardes e manhãs, o santuário será purificado, como também a mensagem do primeiro anjo, dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, indicavam o ministério de Cristo no lugar santíssimo, o juízo investigativo. Cristo em seu santuário, página 98. Então, então essa parte aí, então até 2030 tardes e manhãs, como a mensagem temer a Deus e dá-lhe glória, indicava o ministério de Cristo no lugar santíssimo. Outra passagem interessante, a serva do Senhor diz no primeiro volume do Mensagem Escolhida, página 125, ela diz assim, em 1844, nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celeste para iniciar a obra do juízo investigativo. Então Jesus iniciou essa obra do juízo investigativo foi em 1844, quando ele entrou no lugar santíssimo para iniciar então essa obra. Queridos, então o juízo investigativo ele está em andamento. Mas onde ocorre o juízo investigativo? Eu já disse que ocorre no lugar santíssimo do Santíssimo Santuário. Mas João,
o João não, o profeta Daniel, ele viu essa cena do juízo investigativo. No livro de Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10, disse o profeta: "E eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saíra diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros." Olha a expressão, assentou-se o juízo. Queridos, diz o Espírito de Profecia, na Meditação Exaltai 345. Enquanto os homens ainda estão sobre a terra, é que a obra do juízo investigativo se efetua nas cortes celestes. Então nós vemos aí que o local onde ocorre o juízo investigativo, ele ocorre nas cortes celestiais. E é por isso que João disse que ele viu nas nuvens dos céus um vindo até ao ancião de dia. Esse um aí se refere a Jesus vindo do lugar santo ao lugar santíssimo. Então, nas cortes celestiais ocorre o juízo investigativo. Vimos também que assentou-se o juízo e abriram seus livros. Aqui são mencionados livros no plural. Isso denota que no céu tem vários livros, né? Podemos mencionar alguns mencionados na Bíblia. Na Bíblia fala sobre o livro memorial, lá em Malaquias 3, 16 e 18. O livro das memórias de Deus, aonde são registradas as nossas boas ações, ou as nossas ações, as boas, né? Que ficam registradas para a memória. Também há o livro da vida. E se há o livro da vida, certamente há também o livro da morte, que é o contrário. Então, abriram-se os livros. Os livros, diz também o Espírito de Profecia, no livro Cristo em seu Santuário, página 110, aonde diz assim: "Os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Diz o profeta Daniel: assentou-se o juízo e abriram-se os livros." O juízo investigativo, ele inicia com quem? Com quem que inicia o juízo investigativo? Será que o juízo investigativo inicia com os vivos? Será que o juízo investigativo inicia com os mortos? Será que ele inicia com os justos? Será que ele inicia com os ímpios? Porque Deus é um Deus de ordem, como eu disse. E também o sábio Salomão diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 17, ele diz assim, 3, verso 17. "Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a obra." Então aqui, o sábio, ele diz que Deus vai julgar o justo e o ímpio. Ao ler esse texto, dá a impressão que ele vai fazer um julgamento simultâneo, né? Justos e ímpios ao mesmo tempo. Mas será que vai ser assim? Será que Deus vai julgar os justos e ímpios ao mesmo tempo? Sabemos que não, porque Deus é um Deus de ordem. Então, quanto ao julgamento dos ímpios, então diz o Espírito de Profecia, né? Aqui diz assim: o julgamento dos ímpios constitui uma obra distinta e separada. Ou seja, o julgamento dos ímpios constitui uma obra diferente, uma obra separada. Ela ocorre em ocasião posterior. Então, não ocorre na mesma ocasião do julgamento dos justos. Agora, por onde começa o julgamento divino? Queridos irmãos e amigos, o julgamento, ou então, inicia com a casa de Deus.
diz o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, verso 17. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Então o juízo investigativo, ele começa primeiro pela casa de Deus, ou seja, começa pela igreja, começa por aqueles que creem em Jesus. O escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta: abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Interessante que aqui fala sobre o julgamento dos mortos. Então o juízo investigativo, ele iniciou com o julgamento dos santos mortos, desde os dias de Abel. Diz na meditação Maranata, na página 91, ao abrirem seus livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Aqui estão os santos, ó. Então, aqui diz assim que é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Eu mencionei, né, Abel, né, e demais. Então, começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam, ou quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento, nem perdão, seu nome será tirado do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Então, nós precisamos orar muito, pedir que o Espírito Santo nos guie a cada passo, para que possamos ter diariamente um belo registro nos livros, no livro memorial e no livro da vida. Por que o juízo investigativo ocorre antes da vinda de Cristo? Por quê? Eu disse que o juízo tem várias fases, mas por que o juízo investigativo ocorre antes da vinda de Cristo? Queridos, na palavra de Deus, o Espírito de Profecia diz assim, ó: nem todos que professam ser cristãos são discípulos verdadeiros. Antes que seja dada a recompensa final, precisa ser decidido quem está apto para participar da herança dos justos. Essa decisão deve ser feita antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, porque ele, quando vier, o galardão estará com ele para dar a cada um segundo a sua obra. Então Jesus, o juízo investigativo será feito antes, ou seja, ele é feito antes, porque precisa ser decidido quem está apto para participar da herança dos justos. Numa outra passagem, na meditação Exaltai-o, 345, a serva do Senhor diz assim: antes de sua vinda, o caráter da obra de cada um terá sido determinado, e a cada seguidor de Cristo o galardão será concedido segundo os seus atos. Na vinda de Cristo, já estará definido quem é justo, quem é injusto. E para estar definido, certamente, significa que ocorreu um juízo ou um julgamento antes. E esse juízo antes ou antecipado é o juízo investigativo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, 34, Jesus disse que quando ele vier,
vai acontecer o seguinte, disse ele, e então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são os ímpios, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então aqui, Jesus fala que na sua vinda, né, já estará determinada essas duas classes, a classe dos justos e a classe dos ímpios. E para estar determinadas essas duas classes, como eu disse, um julgamento foi feito antes. Agora, o juízo investigativo, ele terá o seu fim. Mas o que vai acontecer quando terminar o juízo investigativo? Aqui diz assim, no livro Grande Conflito, na página 85, então, quando terminar o juízo investigativo, vai se encerrar a obra da investigação. Diz a serva do Senhor, quando se encerrar o juízo da investigação, Cristo virá e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Então, terminando o juízo investigativo, Cristo virá. Queridos irmãos e amigos, uma pergunta que cada um de nós devemos fazer. Uma pergunta que cada um deve fazer para si mesmo. A pergunta é, diz aqui no Espírito de Profecia, Fundamentos da Fé Cristã, página 311, a pergunta que cada um de nós devemos fazer. Subsistirá o meu caso no juízo investigativo? Qual será a minha sorte no juízo? E qual será o meu destino eterno? Qual será o meu destino no juízo? Qual será a minha sorte? Qual será a decisão? Eu serei... Qual será a decisão? Nós não sabemos, mas precisamos hoje contratar o advogado que é Cristo Jesus, porque hoje ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Mas, quando findar essa obra de intercessão, ele não será mais o nosso advogado. Ele vai ser o juiz. Queridos irmãos, como eu disse, nós vivemos num tempo solene. E a palavra de Deus diz que nós temos que clamar ao Senhor. Clamar hoje, diz a palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Queridos irmãos e amigos, como tem um hino que diz assim, hoje é tempo de ser santo. Que o Senhor nos abençoe e que nosso caso seja aprovado, que o nosso nome seja aprovado, quando o nosso nome for passado em revista. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.
Amém. Obrigada, pastor, por essa mensagem tão maravilhosa, tão precisa, né? O momento que nós estamos vivendo, esse momento do juízo investigativo. Que Deus possa ter compaixão de cada um de nós. Amém. Amém? Irmãos, nós já temos poucos minutos. Eu acho que nós deveríamos dispensar o hino e termos, assim, as orações. O que acham, irmãos? Pode ser, irmã. Então, eu convido o irmão Deblan para que esteja orando aqui pelos pedidos que estão no chat. Eu acho que não dá tempo a gente ler todos os pedidos, mas eu gostaria de fazer um resumo de que os pedidos que nós temos é por vitória pelas famílias, né? A maioria de nossas famílias estão passando por dificuldade, por provação. Então, irmão, interceda pelas famílias. Interceda também pelos jovens. Muitos estão passando por dificuldades emocionais, de depressão, de tristeza e de pensamentos suicidas. Esses jovens estão precisando muito de libertação, de vícios, de correntes, de circunstâncias que impedem que eles retornem, né, para a igreja, para Cristo. Então, eu peço que o irmão esteja pedindo para que Deus possa quebrar essas correntes, possa libertar, né, os nossos jovens, as pessoas que já fizeram parte da nossa igreja e hoje estão distantes. Pedimos também pela cura, muitos estão pedindo aqui pela saúde, para restabelecer a saúde física, né? Pedimos também aqui para que Deus possa resolver problemas financeiros, também de dificuldades, de burocracia. Algumas pessoas estão querendo alcançar algum tipo de benefício, né, e não estão conseguindo. Que Deus possa, assim, quebrar, né, toda dificuldade. Os irmãos estejam intercedendo por isso. Também pelas nossas instituições religiosas, para que Deus possa, assim, conduzir, abençoar, resolver dificuldades, problemas, dar sabedoria aos líderes e possa, assim, também estar chamando mais as pessoas, assim, salvando, né, pessoas para participar também dessa tão grande verdade que nós temos, e também pelas instituições de ensino, que Deus possa também abençoar, fazer prosperar, crescer cada dia mais. Então, em resumo, é mais ou menos isso, né? Também pelas crianças, pelas pessoas de idade, que Deus possa estar abençoando a cada um. Então, é isso. O irmão Deblan vai orar por esse pedido do chat, apresentando todos, e o pastor que esteve conosco fazendo, assim, esse momento da pregação, ele vai orar por todos nós que estamos aqui nessa manhã. Todos nós aqui necessitamos que Deus transforme o nosso coração, nos dê força, para que naquele grande dia o nosso nome possa estar assim no livro da vida. Vamos orar. Ok. Bom dia, os irmãos estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Ok. Então, oremos. Querido bom Pai Celestial, no nome maravilhoso de Jesus, neste momento que buscamos através da oração, agradecidos por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor está nos proporcionando, e nesta semana temos uma nova experiência contigo, Senhor, através da intercessão, através da oração. Tu sabes das nossas necessidades, tu sabes, Senhor, nos tempos difíceis, nos tempos trabalhosos que estamos vivendo. Nos ajude, ó Pai, para continuarmos firmes nesta jornada em direção à Canaã Celestial. Amém. Nós sabemos, Senhor, pelos sinais que já estamos no limiar da eternidade, e o que mais desejamos é perseverarmos até o fim, tendo a plena certeza de que muito em breve estaremos contigo no lar celestial. Amém. Amém. Senhor, comigo está irado, bramando como leão, está buscando a quem possa tragar. Nos ajude, Senhor, a confiarmos mais nas tuas promessas,
que as mesmas se concretizem em nós, que diante dos gigantes da vida, a nossa postura, a nossa decisão seja semelhante à de Josué e Calebe, tendo a plena certeza de que em ti somos mais do que vencedores. Amém. Abençoe, Senhor, os pedidos que foram citados aqui no chat, aqueles que não foram citados, mas o Senhor conhece. Responda, Senhor, a cada um conforme a tua santa e boa vontade. Te pedimos, Senhor, pelas nossas famílias, queiras operar milagrosamente, nos dando a graça para superar os obstáculos, louvando e bendizendo o teu nome. Abençoe, Senhor, os nossos jovens, queiras ter misericórdia de cada um, aqueles que passam por momentos difíceis, queiras ajudá-los, que possam olhar, Senhor, para o sacrifício de Jesus, e assim possam vencer todas as lutas, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, nos abençoe, Senhor, individual e coletivamente, abençoe a nossa igreja, abençoe as instituições, abençoe, Senhor, todos aqueles que direto ou indiretamente estão promovendo a tua causa. Nos dê a graça, a ciência de que estamos nos últimos dias da história deste mundo, tempo este muito solene, que haja um reavivamento, que haja uma reforma, que haja, Senhor, uma entrega sem reserva a Ti, para naquele dia estarmos entre os salvos. Abençoe a Tua igreja, todos nós que estamos aqui, te buscando através da oração, como também aqueles que não estão, Tu sabe como estão e onde estão. Nos ajude, Senhor, a continuarmos firmes até aquele dia em que estaremos contigo no lar celestial. Portanto, amém. Nos dê a tua paz e a certeza da salvação. Nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. 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 Oremos. Amantíssimo eterno Deus, Criador dos céus e do universo, exaltado seja o teu nome para todo sempre. Mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer pela tua maravilhosa palavra e queremos te suplicar que o Senhor continue a ter misericórdia de nós. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão participando. O Senhor conhece o destino de cada um de nós. Por isso, Senhor, se o Senhor vê que estamos caminhando por um caminho que nos leve à perdição, te pedimos que teu Espírito trabalhe com mais impulso em nossas vidas e não permitas que venhamos ficar no caminho do mal. Te pedimos, ó Deus, misericórdia sobre o teu ministério. Te peço misericórdia sobre a juventude. Te peço misericórdia para com cada um dos teus filhos. E eu lhe suplico que o Senhor nos conceda o teu Espírito, para que o mesmo venha dirigir os nossos passos, e a cada passo que viemos a dar, que seja em direção ao teu santo reino. Te suplicamos que, se o nosso nome for passado em revista nesse dia, que nosso nome venha a ser aceito. Te pedimos as tuas bênçãos e as agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a oportunidade de participar. Minha mana também, minha irmã, onde nós tivemos nessa manhã somente com os irmãos. Que Deus possa abençoar todos que estiveram aqui, que estão ainda, né? Mais ou menos 69 pessoas participam da oração. E Deus, assim, realizar os desejos do nosso coração segundo a sua vontade. Amém. Atender, né? Eu creio que Ele vai parar. E nesse momento nós iremos concluir, né? Bom, Johnny, quer falar alguma coisa? Não só agradecer, irmã, né, o nosso Pai Celestial, a vocês, né? O trabalho foi feito com muita ardor aí, perfeito, né? Graças a Deus, Deus dirigiu a vida de vocês, como tem dirigido a vida de todos os departamentais que têm feito o trabalho. Amanhã nós temos as PAR,
a parte norte e sul da qual vai estar dirigindo a programação, Deus seja louvado. Foi uma bênção, né? Glória a Deus por isso. E o pastor Erivaldo que se dispôs, né? A estar na mão de Deus para nos trazer a mensagem. Pastor, um grande abraço, meu irmão. O pastor Josias, que esteve aqui abraço conosco, a vocês também, tá? Que conseguiu, coitado, estava lutando para entrar e conseguiu. Com Deus seja louvado, irmão Valmir. Estou aqui, Deus abençoe vocês. Bom, Josias. Amém. Muito bom te ver, irmão. Queremos te ver amanhã, irmão Josias, para você interceder por nós. Com fé em Jesus. Oi, irmão Jonas. Sim. Irmão Jonas. Só um instantinho, irmão Luiz. A irmã Leia vai concluir agora? Aí o irmão já... Irmã Leia, pode concluir, meu irmão. Então, eu só queria fazer aqui um lembrete. É que no chat aí apareceu, alguém do nosso grupo está aniversariando hoje. A irmã Adriana. Oh, Deus seja louvado. Irmã Leia, concluir. Então, vamos concluir. Em nome de Jesus, nós concluímos esse momento de oração, de adoração, e que tu possa aceitar, Senhor, esse nosso sacrifício, que chega ao trono de graça, Senhor, lá onde tu está fazendo intercessão por nós, e que assim tu possa aceitar e derramar tuas bênçãos sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Parabéns. Bom dia a todos. Deus abençoe nosso carinho de teus irmãos e amigos. Né? Amém. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Parabéns para a Adriana. Feliz aniversário para a minha amiga Adriana.